Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, e nesta edição nós vamos falar sobre mediação realizada pelos administradores e também por marketing. A gente vai ver como esses dois campos da administração se unem em prol das empresas na recuperação ou manutenção de uma boa imagem diante da sociedade e diante do mercado. Para conversar com a gente, o administrador Rogério Marques Gonçalves, que faz parte dessa comissão de mediação e arbitragem aqui do CRA RJ. Seja bem-vindo, Rogério, tudo bem? Muito obrigado, José. Bom dia. E também Firmino Carneiro, que é membro da Comissão Especial de Marketing do CRA RJ e também da Comissão de Mediação e Arbitragem, para a gente fazer esse bate-bola aí sobre essas duas áreas. Seja bem-vindo também, Firmino, tudo bem? Muito obrigado, um bom dia, é mais um prazer estar aqui. Bom, então a gente vai começar conceituando rapidamente o que seria a mediação para o profissional da administração com o Rogério Marques. Bom, a mediação ela é um dos métodos adequados à solução de conflitos, né? Tem essa sigla MASC, né? Antigamente era métodos extrajudiciais, hoje mais adequadamente métodos adequados à solução de conflito. E a mediação ela se aplica normalmente quando existe um vínculo anterior, quando existe um relacionamento entre os dois interessados em resolver o conflito. Firmino, um rápido conceito aí sobre marketing. O marketing é uma ciência que tem o seu início num pensamento de um produto ou de um serviço e tem toda uma cadeia de atividades que chega até a fidelização ou uma reformulação do produto. Se nesse caminho houver algum conflito ou algum fato que arranha a imagem da empresa e esse arranhar a imagem da empresa cria algo junto aos seus clientes, tá? Ou alguém tem alguma perda, o que acontece? Uma mediação em cima disso. Muito bem. Então a gente já começa com uma pergunta aqui para o Firmino. Firmino queria ser o segundo, mas a gente vai já começar com ele aí. Muito obrigado. Tudo certo. O Rogério agradece. Firmino, tratando-se então dessa questão do marketing que vem desde o planejamento de um produto ou serviço até a reformulação dessa marca, desse produto, dessa imagem, então a mediação, poderia-se dizer que a mediação também faz parte de um planejamento de marketing? Com certeza. Porque se todo o processo for redondo, correto, sem nenhum problema, você não vai usar a mediação, mas como se fala no mercado, temos que ter um plano B. Algo aconteceu, é isso que acontece, alguém está prejudicado, uma mediação traz isso. Por exemplo, um produto, uma caneta de escrever em flip chart. A caneta está lá toda feita, mas no momento que ela vai escrever, o que acontece? Ela solta tinta no rosto da pessoa e essa tinta causa algum problema de saúde. Ora, essa pessoa vai buscar algum ressarcimento do que aconteceu com o rosto dela. O que acontece? Uma mediação entre o conflito, a pessoa que teve o problema com a caneta e quem vendeu, quem produziu a caneta. E essa mediação pode ser feita por um administrador. Então já está ali, pode estar no plano de marketing já. Com certeza, você tem que ter um plano de marketing. Como nós vamos mediar se tivermos conflitos dentro do nosso marketing. Ô Rogério, essa questão da mediação também evita um desgaste também, tanto por parte do requerente quanto do solicitado nesse tipo de conflito, né? Seria um dos benefícios esse não desgaste financeiro, de tempo ou da própria imagem da empresa? Você na tua pergunta você já trouxe a resposta. A questão do tempo para a solução desse conflito, isso é fundamental, né? Nós temos hoje uma justiça que é demorada pelo volume de ações, que muitos poderiam estar sendo resolvidos pelos métodos adequados e não vem acontecendo. E a imagem, como ele falou, imagina um grande fabricante de canetas nessa situação. A imagem, enquanto está em exposição, vai sendo afetada. E para a vítima do problema, né, o cidadão, também é muito mais rápida a solução, o ressarcimento, a correção desse... E no caso específico dessa caneta, seria melhor
nem ser a mediação, ser uma conciliação, porque como não há um vínculo entre os dois, o conciliador entra como um terceiro chamado a ajudar, apresentando sugestões de soluções, né? Fica mais adequado essa figura. E nesse caso a visão sistêmica do administrador em até antever fatos, né, ajuda muito, né? Porque se é um problema que pode gerar uma causa de saúde, por exemplo, quanto mais demora, mais custo vai ter e pior também vai ser para o requerente. Então a visão do administrador seria ótima. Como o Firmino falou corretamente, no plano de marketing já tem que estar composto. E a própria empresa, em todo o seu plano de trabalho, essa previsão tem que estar, independente do marketing, ela tem que estar na composição desse produto, né? Ô Firmino, a gente teve o caso, a gente pode chamar de recente, o caso do centro de treinamento do Flamengo, que parece que houve, né, alguns conflitos ali entre as indenizações dadas às famílias, como seria, quanto seria. Isso gera também um grande desgaste da marca também, né, desse clube, né? O caso do Flamengo é um caso bastante típico, tá? É um excelente exemplo, parabéns, Josué, sobre mediação e marketing. No momento em que tem aquele fato, né, a gente pode usar até outras palavras, que não as usarei, mas houve um incêndio e naquele incêndio nós tivemos vítimas. O que acontece? A imagem da empresa, ela fica arranhada, tá? Por quê? Não se cuidou daquelas famílias ou daquelas adolescentes, vamos chamar assim, que estavam ali. Tinha que se ter um cuidado. Só que tem o seguinte, há uma necessidade de uma indenização às famílias. Isso pode ser buscado na justiça? Pode, tranquilamente. Quanto tempo? Porque é recurso de cá, recurso de lá, e vai... Se tem um mediador nessa história, isso se resolve muito mais rápido, porque o mediador chega, define os valores ou os processos, que às vezes não tem nem valor, tá? Mas nesse caso específico me parece que terá. Define os processos, acaba com o problema, que o negócio é o conflito, encerra o conflito e a empresa tem uma imagem de rapidez. E o que é rapidez nisso? Transforma-se em outra palavra, credibilidade. Então o mediador, ele vai servir também para dar maior credibilidade à imagem da empresa. Ora, uma empresa que tem uma recuperação na sua imagem, com credibilidade, ela está muito mais favorável aos seus planos de marketing, às suas propagandas, ao buscar novos clientes, tá? Ou seja, o mercado fica mais adaptado, aberto a essa empresa. Rogério, esse melhor, né? Esse caso assim, mexeu com a nação, né? A gente está trabalhando aqui muita questão técnica e não está entrando muito pela questão emocional. Eu acredito que o mediador, ele também não pode entrar muito pela questão emocional, né? Ele tem que ser estritamente técnico nesses casos de mediação. Qual seria o melhor procedimento e como de fato proceder? Às vezes é muito difícil deixar em segundo plano a emoção, ainda mais num caso desse que envolve vidas, adolescentes, né? Mas você falou corretamente, ele tem que ser técnico, ele tem que se apresentar como o mediador que está ali para resolver a questão, sem tomar partido de um lado ou de outro, e conduzir os dois interessados. E aí eu até poderia, só para complicar a história, entrando um pouquinho no marketing, fazer um terceiro interessado, que são os patrocinadores, no caso aí do Flamengo, né? Então nós temos as famílias, os jovens sobreviventes, as famílias, o clube e os patrocinadores. O mediador, ele tem que estar no meio dessa questão, conduzindo as propostas de cada lado dessa tríplice, né? E chegar num lugar comum, que agrade a todos, pode não ser 100% a todos, mas que vai, no final, chegar a uma conclusão que os participantes aceitarão. Agora, os mediadores, administradores, o senhor acredita que estão preparados para lidar com esse tipo de situação ou ainda há um caminho a ser percorrido para chegar a esse nível de maturidade profissional, se é que eu posso assim dizer? Pode, eu agradeço a pergunta, porque nós estamos no momento da virada, né? A categoria, a profissão, a ciência da administração está no momento da virada, porque quando no passado nós falávamos sobre mediação, sobre arbitragem, conciliação, só se pensava em advogados,
né? Só se pensava nos profissionais do direito. E a administração já há alguns anos vem assumindo a sua responsabilidade, vem formando administradores nesses quadros e ocupando lugar no mercado. E não é puxar a brasa para a nossa sardinha, porque estamos aqui no CRA, somos todos administradores, mas não há formação profissional melhor do que a de administração para um profissional assumir a função de mediador. Não há formação que incentive tanto o profissional a atuar nesse método. Porque essa é a questão da visão do todo, né? Do antever. Exatamente. E como você, aí não é falando declaradamente contra a profissão, né, o advogado, e ainda mais que eu sou estudante de direito, então não posso falar mal da profissão, mas o advogado ele tá formado, desde muito tempo ele vem formado para o litígio, para resolver na justiça. A gente percebe isso, né, dentro da OAB, a gente percebe que isso vem mudando. Naturalmente, lentamente, muito item por item vem mudando. Os advogados estão se formando para a conciliação, para a mediação, para a solução pelos métodos adequados. Só que ainda temos um número grande de advogados que pensam no conflito. E o mediador, ele pensa na solução. Não é conflito. Ninguém quer ver uma briga entre um familiar e o Flamengo. Ninguém quer ver uma briga entre o Flamengo e um patrocinador que se sentiu prejudicado e vai acionar. Então, essa briga não interessa. O que interessa é a solução. E aí que o administrador entra como um profissional mais bem formado para isso. Ô Firmino, nessa questão da economia de tempo, na economia de dinheiro, dá para se aplicar ainda mais em campanhas de marketing, por exemplo, né? Quando a gente pensa em administrador, a gente tem uma palavra-chave para isso, né? Gestão. Então, quando você tem esses processos, tá? Quando você tem esses conflitos, muito bem lembrado pelo Rogério, qual é a diferença que existe nisso? É a gestão. Se você tem uma gestão, o administrador formado, capacitado, tá? Conhecimento, habilidade e atitude, famoso chá, né? Ele pega esse conhecimento, ele pega essas suas características, tá? E trabalha de forma que você consiga fazer com que o marketing também venha junto. Mudando só o foco do Flamengo, ok? Você vai mudar de time? Não vou mudar de time, tá legal? Não pode. Não posso, tá? Pelo nome Firmino, não dá para fazer essa parte. Vamos falar sobre barragens. A barragem que aconteceu em Brumadinho. Naquele instante, daquela comoção, empresas utilizaram técnicas de marketing, vamos chamar assim, a parte do marketing, propaganda, para se fazer presente. Não entro em política, o assunto não é política, mas os bombeiros israelenses, segundo a mídia, eles fizeram o seu marketing ali. Teve uma empresa de cosméticos, noticiado em jornais, que pegou dois, como é que a gente fala, não são manequins, dois artistas, né, e dois modelos, e o que fez? Pintou eles de lama. E com isso, fez uma propaganda, que a sua pele não vai ter nenhum problema com lama se você usar o nosso produto de beleza. Detonado, né? Não foi à frente, mas o marketing, esse aí é um marketing errado, utilizar os exemplos errados, mas se fez presente, tá? E aí, mais uma vez, tá? Olha aí, você precisa, aí sim, vamos voltar lá de Brumadinho, você precisa toda uma característica de mediação, porque ali não são 10, né? Ali é uma população imensa que está afetada, para ver como é que você repara o dano. E a imagem continua sendo cada vez uma arranhada da empresa, porque agora começa a tocar sirene em diversos lugares do país onde tem as barragens. E aí a gente tem aqui a mediação para resolver essas questões legais, de indenização, de outras situações, e o marketing para recuperar a imagem, né? Correto, trabalhando em conjunto. Nesse caso de Brumadinho, também havia acontecido em Mariana, a mediação se torna um pouco
mais complexa, né? E aí você precisa ter toda uma equipe gerenciada muito provavelmente por um administrador, né? Correto. Principalmente porque as pessoas que foram afetadas de maneiras diferentes. Você pode ter um produtor rural e você pode ter o residente de uma casa na área urbana. São situações diferentes e que tem que ter tratamentos diferentes. Então, essa sensibilidade, porque não tem uma medida que resolva tudo. Você tem que ter a teoria tangencial, né? Não pode uma coisa fechada, você tem que analisar de fato, mais uma vez, a visão sistêmica. E realmente não ter um lado. Não é ninguém contratado pela mineradora, não é ninguém contratado pela cidade. Então, é alguém que venha imparcial e que apresente as soluções, busque, né, na realidade fica melhor assim, busque as soluções entre os envolvidos para chegar a um acordo. Firmino? É interessante, né? É apaixonante esse tema, porque a gente vai falando e vai puxando cada vez mais exemplos. Mudando o assunto, tá? Nós tivemos um baile de uma revista. Tudo isso que eu estou contando, eu juro a vocês, eu não participei. Estou trazendo fatos da mídia. E nós tivemos uma revista que antes do baile ela trouxe uma imagem aonde foi acusada de racismo. E aí, como é que fica isso? A pessoa que bolou essa propaganda simplesmente perdeu o emprego. Ela foi demitida. Só que tem uma diferença nos três casos. O caso do CT afetou o cliente? Deixou de assistir o jogo no Maracanã, o cliente? Deixou de comprar camisa? Deixou de torcer? Muito pouco. A sociedade como um todo, sim, mas o cliente específico, que é o torcedor, muito pouco. No caso da mineradora, os clientes são grandes clientes que precisam daquele produto. Mais uma vez, afetou a sociedade, né? A sustentabilidade, rio, um monte de coisa. Mas os clientes, teoricamente, pouco. E no caso da revista, aí muda a história, né? Quem são as pessoas que se sentiram ofendidos pelo pré-baile, vamos chamar assim, vão deixar de comprar a revista, né? Então, sem citar o nome, porque não estaria fazendo uma propaganda negativa, e propaganda negativa também é aquela propaganda que tem o menor custo, é o boca a boca, que pode te dar uma parte muito boa, como também pode te desmoronar o teu produto. E nesse caso da revista, eu acredito que quem se sentiu ofendido, tá, com esse fato, não vai comprar mais a revista, mesmo sendo uma revista com um público seleto. E a gente tem um público muito maior ainda. E se essa empresa começa a brotar processos contra ela, aí complica mais ainda, né? A gente está vendo que a complexidade da mediação vai cada vez aumentando, né, ainda mais. Como seria uma solução para esse tipo de questão? Cada vez estudar mais, se preparar mais e com a própria prática ir crescendo na profissão. Porque dificilmente, num caso desse, lá na barragem de Brumadinho ou de Mariana, dificilmente será alguém no início de carreira, né? Tem que ser formado por uma equipe que já tenha uma bagagem, além do conhecimento teórico, que tenha uma bagagem para enfrentar uma situação dessa que é tão urgente, que muitas pessoas aflitas, muitas pessoas que perderam tudo, inclusive a vida de familiares, e estão numa situação que tem que ser resolvida o mais rápido possível. Só queria retificar uma coisa aqui que eu falei, teoria tangencial é teoria contingencial, né? Certo. Que você não fecha um absoluto. Então é extremamente importante que os administradores entendam e vivam dessa forma, né? Entendendo que cada situação exige uma medida e por isso é importante um administrador na mediação, é importante um administrador na parte do marketing, porque vai ter essa visão de um todo. Exatamente. Agora eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais aí, falando da importância das empresas procurarem os administradores para tratarem dessa questão da mediação de conflitos. Aos poucos nós vemos chegando
nessa situação. As empresas cada vez mais vêm buscando esses métodos adequados. E isso vai abrindo o campo de mercado para os administradores, que é o fundamental, né? Quanto mais administradores envolvidos, formados nós tivermos, mais as empresas terão condição de contratar esses administradores e reconhecer, claro, né? Acontece um problema como esse que a gente está falando aqui lá da Vale. Uma solução bem dada, uma resolução bem terminada, já serve de marketing, né? Me corrija se eu estiver errado, já serve de marketing para essa equipe que trabalhou lá. Numa outra situação que infelizmente vem a acontecer, essas pessoas já estão preparadas para enfrentar algo parecido. E a gente tem N exemplos, né, que poderiam ser citados para exemplificar o que vem acontecendo e como esse mercado está se abrindo. Firmino, qual a importância aí de as empresas contratarem um profissional de marketing que tenha essa visão sistêmica do início ao fim de processos para que a empresa tenha sucesso aí? O profissional de marketing, vamos chamar assim, o administrador que tenha uma formação, que tenha uma experiência de marketing, tá? Ele vai trabalhar com aquela base do administrador, gestão. É gerir a capacidade de montar um processo, um serviço, um produto, é gerir, tá, a parte de divulgação, de confecção, é gerir a parte de distribuição. Olha aí que a gente já está falando uma nova parte do marketing, tá? Logística. O produto tem que chegar, tá? O ferramental do serviço tem que chegar. É gerir a parte financeira também, tá? Não estou dizendo contabilidade, mas tem que gerir. É gerir o par de relacionamento, cliente, empresa, e gerir a inovação do produto, podendo até exterminar o produto ou melhorá-lo, ou criar um novo com as mesmas funções. Na era digital, foi falado aqui em tempo, a gente não pode esquecer que a nossa era digital, uma hora não tem 60 minutos. Na era digital, uma hora tem 5, 10 minutos no máximo, né? Obviamente é figuração que eu estou falando, mas o processo é muito, muito rápido. Então, o profissional, administrador de marketing, ele tem que ser uma pessoa altamente aberta para analisar todo esse processo e saber, ter em mente que no meio do processo podemos ter alguns problemas, tá? Podem surgir, e se esses problemas surgirem, o caminho da mediação pelo administrador é o melhor que tem. E aí a gente entra para a parte da gestão de crises, mas esse é um tema para uma outra entrevista, para um outro encontro. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço essa oportunidade e em nome da Comissão de Mediação e Arbitragem do CRA, estamos prontos para atender outro chamado. Firmino, muito obrigado. Agradeço aí mais uma vez aqui no CRA, tá? Em nome da Comissão Especial de Marketing e precisando, necessitando, tendo novos assuntos que com certeza esse assunto não esgota hoje, tá? Ou outros que surgirem, estamos à disposição. Muito obrigado a vocês. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E lembre-se de que há outros materiais audiovisuais produzidos pela TV e pela rádio aqui do CRA RJ sobre mediação e também sobre marketing na nossa TV e na nossa rádio. Fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.